Então vamos começar nossa tema de hoje, né? Dentro da disciplina Fitopatologia Aplicada, a gente tem aqui feijão, as principais doenças. A gente vai falar basicamente de os sintomas, aspectos epidemiológicos e o manejo, né? Então, especificamente, esse conteúdo vai ser doenças do feijão, mas dentro aí de doenças do feijão, a gente já tem uma primeira divisão aí, né? Categorização chamada doenças de fungos que habitam o solo, né? O patógeno de solo. Aqui a gente tem no primeiro slide, sintoma do mofo branco, né, causado por esclerotínia esclerotiorum. E aqui vocês estão vendo esse aspecto aqui na vagem, né? Parece um algodão e dá para visualizar também uns escleródios ou umas estruturas escuras, né? Mais ou menos do tamanho de um cocô de rato, né? No slide seguinte, você vai ver aqui em detalhe aqui dentro da vagem aberta, né? O que pareceria, o que deveria ser o grão, né? Ainda está preenchido aí com os escleróides, estruturas aí do patógeno, do fungo, né? Essa condição aqui da formação desse mofo aqui na superfície da vagem é uma situação extrema, né? Condição climática muito favorável com chuva, né? Suficientes aí para causar esse tipo de sintoma, né? Nem sempre ocorre dessa forma aí, tá? Mas aí é um sintoma sob condições favoráveis. Aqui só mostrando novamente o detalhe aí da estrutura dentro do escleródio, né? Dentro da planta, né? Aqui um detalhe, no solo, isso aqui é um solo e deixa eu mostrar aqui com o mouse, vocês, para ver que como é que a gente chama? É um cogumelozinho, né? Um aspecto de taça, né? Então, é uma estrutura relativamente pequena. Esse aqui deve dar uns 5 centímetros aqui, vamos dizer assim, o pescocinho, né? Então, para você procurar no solo, você tem que buscar, vamos dizer assim. É bem menor do que aqueles cogumelos que a gente está acostumado em que dá alguns centímetros, 10, 15 centímetros, né? Então, isso aqui é bem menor. Então, você tem que se acocorar e já previamente ter a imagem, né? Saber o que que você está procurando. Você não vai achar fácil, né? Mas essa aqui é a estrutura, então, que vai lançar os esporos, né? É o chamado apotécio, mais especificamente. Esses apotécios vão produzir os ascosporos e vão lançar a uma certa distância, uma pequena distância, e depois o vento se encarrega de fazer o resto, né? Então, já dando uma ideia que o vento é um fator importante, o vento e a chuva, né? Chuva para ter umidade, né? E o vento para carregar uma distância maior aí, esses ascosporos do fungo aqui, esclerotínia. Então, é um detalhe. Um sintoma também aqui na vagem, né? O sintoma do mofo branco, tá? Bom, aqui é outra doença, então, já de outro fungo de solo, né? Chamado Rhizoctonia solane, é a podridão radicular. Então, vocês estão vendo aí esses caules, aí a parte você arrancou do solo, lavou e está mostrando aí um pedaço aí do sistema radicular, né? Já em algumas plantas, essas mais para a direita, né? Completamente danificado, praticamente sem sistema radicular, né? Principalmente essas três últimas aqui. E dá para ver também, né? Que são lesões afundadas, né? Mas é diferente de, por exemplo, quando uma vaquinha, algum inseto come, né? Dá para ver, se a gente tem uma lupinha do pequeno aumento, que é diferente aqui, tipo de dano aqui. O dano, então, com a comedura da boca do inseto, o inseto mastigador, e um certo afundamento aqui da lesão, né? Eu diria que a lesão é mais abaulada, né? Quanto ao aspecto que do corte pela boca do inseto, vamos dizer assim, um inseto mastigador, como vaquinha, por exemplo,
dá para a gente separar facilmente aí, você tendo uma lupa, né? Um instrumento de aumente aí de 40 a 60 vezes. Aqui mais podridão radicular de Rhizoctonia solane, né? Mais detalhado aí, na imagem mais focada. Novamente, aqui, podridão radicular de Rhizoctonia, se a gente corta no interior do tecido, aí vai estar escurecido. Então, essa imagem está mostrando aqui, dentro do tecido, né? Essa cor bronzeado mais escuro, né? Se numa planta normal, numa situação de campo, sempre é bom a gente comparar com uma planta que esteja de aspecto normal, né? Então, normalmente a planta nessa fase aqui, o feijoeiro vai ter branquinho aqui, vai ter nenhum tipo de escurecimento que a gente está vendo aqui no slide, né? Essa cor aqui amarronzada. Isso aqui é a parte interna, né? Esse tecido foi cortado aqui com um canivete. Então, é típico aí de Rhizoctonia solane. Aqui, novamente, aqui outro sintoma aqui de Rhizoctonia solane na raiz. Aqui a gente tem uma doença chamada murcha ou mela, né? Da teia micélica, causada por Rhizoctonia solane e Thanatephorus. Eu coloquei aqui os dois nomes, mas essa sintomatologia específica, né, de murcha na parte aérea, né, nas folhas, é causado pela fase sexuada do fungo Rhizoctonia solane, né? Na fase sexuada, esse fungo é chamado de Thanatephorus, tá? Então, na verdade, as duas sintomatologias são o mesmo fungo, mas os primeiros sintomas são aquelas causados pela fase assexuada, né? Os primeiros sintomas é esse que eu estou voltando aqui, essa podridão aqui radicular de risoctônia, né? Começando aqui, por exemplo. Então, esse sintoma aqui da raiz e do colo seria a fase assexuada, né? Chamado risoctônia solane, tá? Aqui, tá? Essa murcha da teia micélica, né? Ela, aqui no o slide não está muito bom, mas ele forma isso e pega que está mostrando no feijão, mas pega a soja também. Mas ele é da parte aérea, assim, ele tem um sintoma bem típico na folha, né? Deixa eu ver se tem esse aqui está o sintoma na folha, o detalhe aqui dessa murcha, e eu estou mostrando aqui com o cursor aqui do computador esse aspecto esbranquiçado aqui, né? E aqui pegando uma região considerável, quase a metade aqui da folha, né? Em torno aqui de 40% da área foliar. Então, isso aqui fica aquoso, meio aguado isso aqui, né? E com esse aspecto aqui, parece um algodãozinho ali que está sobre a folha. Então, isso é um sintoma de Thanatephorus, não só aqui no caso é no feijão, mas ele poderá causar também em outras hospedeiras, esse sintoma aí da fase aí Thanatephorus, a fase sexuada, né? Então é bem diferente. Ah, é mais comum para nossa região aqui aquela tipo de sintomatologia de podridão radicular, de risoctônia, tá? Esse tipo de sintomatologia, esse tipo de ataque aqui na fase sexuada é mais comum em locais mais quentes, né? Mais provavelmente para o norte do Mato Grosso, o Pará, norte, Maranhão, essas regiões aí, onde você tem uma temperatura noturna um pouco maior do que a nossa aqui, né? No verão. A nossa aqui, eu falo, já está aí, Mineiros, ah, que você tem aí 18 graus de temperatura noturna, que não é tão favorável. Então, a essa fase aí, a esse tipo de ataque aí da fase sexuada, né? Que é chamado Thanatephus. Então, provavelmente esse sintoma aqui de mela, né? Vocês não vai ser improvável que vocês vejam aqui no campo, aqui na nossa condição, tá? Já vi isso também em Belém, né? Em outras culturas. Esse aqui, se não estou me engano, pimenta do reino ou guaraná. Então, é um fungo bastante prolífico, ele pega muitas culturas, né? Aqui mostrando mais um detalhe aqui da mela ou murcha da teia micélica de Rhizoctonia thanatephorus, que eu estou colocando aqui. Então, é sintoma na parte aérea, né?
Você vai ver aí essa murcha aqui da folha, essa murcha não, essa deformação aqui na folha é a formação do micélio, né? Aqui é um detalhe aqui, né? Mais um detalhe aqui na folha do feijoeiro, da murcha, da teia micélica. Aqui, essa doença, como vocês viram que ele pegou ali, ele pode atingir toda a parte aérea, na verdade, né? A Thanatéphorus. Quer dizer, na fase assexuada, basicamente ali é o sistema radicular, até o colo da planta, né? Agora, na fase sexuada, né? Evidentemente, ele pega mais acima, pega a vagem e pode provocar esse tipo de deformação aqui, né? Esse tipo de grão, né? Específico aqui, causado aqui pela mela, né? Pela fase sexuada do fungo. Aqui já é outro fungo, né? Que a gente, dentro da categoria ainda de fungo de solo, é chamada podridão cinzenta do caule, ou podridão de macrofomina, causado por macrofomina faseolina, tá? É um fungo, a gente diz que ele é um habitante do solo, mas ele não, na verdade pode permanecer no solo, na rizosfera de algumas plantas como braquiária, mas ele não é categorizado como um saprofítico, um fungo saprofítico de solo, do mesmo status de Rhizoctonia solane e Fusarium solane, tá? Ele basicamente ele está associado a hospedeiras, a hospedeira viva, no caso, braquiária, ou enquanto tiver palhada, né? Mas acabou a palhada ali da cultura hospedeira, ele tem baixa habilidade saprofítica ou competitiva, né? Para ele, de maneira que ele se torne um habitante permanente, como a gente, no mesmo status aqui, de Rhizoctonia solane e Fusarium solane, tá? É, aqui um detalhe da podridão assim, de macrofomina. Aqui, vou mostrar aqui com o cursor, pegando, ele não é, ele pode até chegar um pouco abaixo do nível do solo aqui, mas ele não tipicamente ataca a raiz. Ele pega talvez as primeiras raízes aqui mais próximo aqui do nível do solo. Então ele é mais de parte aérea. Então causa essa lesão escura aqui até uma certa altura aqui do caule, como vocês estão vendo aqui, tá? Eventualmente, dependendo da extensão, ele pode provocar uma murcha parcial ou murcha total, levando a planta então à morte. Eu já vi essa problema, essa doença aqui causando com uma certa gravidade, mas gravidade também porque é um plantio em pequena escala, né? Plantio de sobrevivência. Ali na região do Paranaíba, em solo extremamente arenoso, né? Então, aliás, é uma doença, o fungo ele provoca uma doença que é mais, a condição favorável seria estiagens, né? Durante o período chuvoso. Então, ele vai um pouco na contramão das demais doenças, em que é favorecido ali em uma das fases na epidemiológica, na disseminação ou na esporulação, favorecido pela frequência de chuva, volume. Aqui não, né? Aqui, na verdade, a, a, a a incisão, vamos dizer assim, de veranicos, né, é extremamente favorável. Eu vi, assim, realmente como problema, confirmando isso que eu falei agora, no mês de janeiro, numa cultura de feijão, assim, de nível de sobrevivência, não era numa escala comercial, e justamente quando, nesse período aí de veranico, né? Veranico não afeta, ele não tem solo de solo, né? Patógeno de solo, melhor dizendo, se ele ataca ali a raiz, o sistema radicular, ele não tem a frequência de chuva, não impacta tanto assim na questão da disseminação, né, pessoal? Basta ele, né? Ele não, pelo menos naquele mesmo ciclo da cultura. Chuva, ele está associado a chuva, a frequência de chuva, melhor dizendo, ele pode aumentar o aspecto ali da disseminação daquela doença na mesma lavoura, no mesmo ciclo de cultivo, quando você tem lesões na parte aérea, lesão na folha, né? O respingo bate ali, extrai
esporos e leva para outra folha. Se o patógeno está crescendo ali a nível do solo ou abaixo da um pouco ali do nível do solo, no colo da planta, a questão de chuva não impacta em disseminação, né? É claro que tem que ter chuva suficiente para manter o solo numa condição inclusive para a planta, né? Mas para o fungo não impacta tanto, até porque ele cresce ali naquela palhada, ele acompanha a raiz, então ele mesmo na ausência de chuva vai permanecer uma umidade durante, né, um bom tempo. Claro que se começa a passar um veranico muito extenso, né, se torna menos favorável, mas também já é um veranico que às vezes até matou a planta, então não vai ter impacto aqui em termos epidemiológicos, tá? Então é uma doença que na contramão das demais você pode detectar problemas numa situação então de veranico, né, ou logo após o veranico, né? Ah, bom, lembrando novamente que a hospedeira é uma ótima, desculpa, a braquiária é uma ótima hospedeira desse fungo. Engraçado é que para braquiária, a braquiária tem tolerância, né? Ele abriga ali na rizosfera e às vezes até infectando algumas raízes, mas a braquiária realmente é tolerante aí ao ataque de macrofomina. Mas o feijão, não, né? Então, justamente eu vi na prática essa situação foi justamente, era um pasto degradado e a pessoa plantou feijão num solo muito arenoso, né? Numa área pequena, evidentemente, a nível de sobrevivência. E logo após o veranico, né? Ainda estava sob o veranico, quando eu visitei a lavoura, a área do pequeno produtor. Aí você tinha uma infestação muito alta aqui, né? Um ataque muito severo da macrofomina. Aqui mostrando um detalhe da podridão, você vê que é no caule, né? Então é de parte aérea. Se vocês capricharem aí no olhômetro aí, vocês vão ver, parece umas pontuações escuras. Tem um certo mofo branco e umas pontuações escuras, né? Isso com um aumentozinho aqui, um aumentozinho de essas lupinhas aí de 40, né? Dá para ver isso aqui bem, esses pontos pretos, que são estruturas fúngicas, são os pequenídeos do fungo aqui nessa área na superfície, circundando aqui o caule, tá? Aqui um detalhe aqui. Bom, aqui já é outra doença que não é mais macrofomina, a doença chamada Sclerotium rolfsi. E aqui no feijoeiro, bem que você tá um mofo branco aqui no colo da planta e estendendo-se aqui a um certo diâmetro aqui próximo do solo, né? Próximo aqui do caulezinho aqui do feijoeiro, né? Esse fungo também ele é importante aqui para está sendo mostrado aqui no feijão, mas ele ataca também inúmeras outras culturas, né? Como, por exemplo, a soja e o amendoim, né? Já vi um ataque dessa doença em amendoim aí na Feleus, tá? Então, é um fungo também que ele no solo, ele é o hábitat, ele não é um componente da microflora do solo, mas ele pode permanecer, né, como estrutura de resistência, né? E também na eventualidade na palhada de uma planta hospedeira, até a palhada ser degradada, tá? Lembrando também que o mofo branco, como eu falei, é um fungo de solo, ele não é um habitante natural do solo, mas ele pode permanecer passivamente, né, como escleródeos, até a sua hospedeira retornar, né? Mofo branco e o Sclerotium rolfsi tem as gramíneas como plantas não hospedeiras. Então, aqui é o podridão do colo, chamado por Sclerotium rolfsi. Tá? Aqui mostrando uma plantinha de feijão, já praticamente murcha e quase morta aqui. Aqui no slide não dá para ver, mas certamente vai ter no caule aqui, né? Uma eflorescência, um mofo branco, né? Mas aqui de Sclerotium rufus. Tem um mofo branco de esclerotínia, né? Tem esse mofo branco que eu estou chamando de Sclerotium rufus.
Na verdade, estou chamando mofo branco, mas o nome da doença seria podridão do colo, né? Tá, então esses são fungos aí, os dois primeiros, Rhizoctonia solani e Fusarium solani, são habitantes naturais do solo. Sclerotinia macrofomina e Sclerotium rolfs eles podem permanecer no solo de maneira passiva na forma de estrutura de resistência, mas eles não são o fungo na fase vegetativa, né? Na fase ativa, ele não é um bom competidor na microflora do solo, né? De maneira em que se torne um habitante natural, independente da presença ou não de hospedeiras vivas. Esse aqui depende de hospedeiras vivas. Só que ele tem também um ciclo amplo de hospedeiras vivas, né? Bom, aqui a gente entra noutra categoria, né? Que são doenças fúngicas da parte aérea, doenças causadas por fungo na parte aérea, né? A gente viu anteriormente, então, as doenças causada por fungo de solo e aqui fungo da parte aérea. Aqui a gente tem a mancha angular. Esse nome é mancha angular se dá por esse aspecto aqui onde está, eu estou mostrando aqui uma nervurinha. Você vê que parece uma meia-lua aqui, né? O fungo veio crescendo aqui a partir do centro, mas ele quando chegou aqui na nervura, certamente é um tecido, ele não teve a habilidade, né, de passar, ou de ultrapassar, ou de colonizar além daqui dessa nervura. Por isso que esse aspecto aqui de ângulo, né? O angular. É claro que em outras áreas você tem uma lesão mais ou menos arredondada, né? Mas, eventualmente, se ele está crescendo, desenvolvendo o sintoma, a lesão, e ele atinge uma determinada nervura mais grossinha, né? Então, essa lesão acaba desse aspecto aqui angular, como está mostrando aqui nesse slide, eu estou apontando aqui com o mouse, né? Aqui mais detalhes, aqui várias lesões, aquele do aspecto angular mesmo, né? Você vê que tem retângulos, né? Então, em vários pontos aqui. Então, certamente onde foi encontrando a nervura, né? Aquele tecido, houve a dificuldade do fungo a ultrapassar aquela área ali das nervuras. Aqui, mostrando aqui outro aspecto aqui da mancha angular, aqui mais lesões mais arredondadas, né, na parte superior da folha, né, voltando aqui, aqui nesse aspecto que é na página inferior, né, voltando um pouquinho mais aqui na página inferior, que a gente está vendo aqui as nervuras. E esse slide aqui é a mancha angular mostrando a face superior da folha. Aqui outro sintoma da mesma mancha angular, aqui na face superior. Aqui tem várias lesões coalescentes e todas elas aqui, a boa parte são arredondadas mesmo. Só tem um aqui que tem um aspecto, tem uma nervura mais grossinha, que é a nervura secundária. Tanto ele tem um aspecto aqui de meia-lua, né? Aonde tinha a nervura, então ele formou ângulos. Aqui mostrando a mancha angular não só na folha, mas que ele pode atacar também a vagem, né? Essa lesão aqui amarronzada, né? Aqui na parte ali do caule, né? Pecíolo, né? Então, são tecidos em que aonde a lesão, onde o fungo coloniza, se desenvolve. Aqui, essa mesma mancha angular, mostrando um detalhe da estrutura do fungo, né? O detalhe qual é que é? Eu estou mostrando aqui com o mouse, né? Essa cruzinha, eles parecem um tufo. Aqui a imagem não dá para ver, mas na próxima slide vocês verão. Parece um tufo saindo de dentro, né? Como se fosse uma moita de capim, alguma coisa assim. Saindo aqui de dentro aqui do interior da folha, do tecido da folha, né? É claro que a gente está vendo aqui a parte que está saindo para fora, vamos dizer assim, né? Para enfatizar. Então, a parte externa, mas boa parte do fungo está colonizando, às vezes, uma área maior aqui do interior do tecido, que a gente não está vendo, ou pode não estar vendo, né? E esse detalhe aqui desse slide é o detalhe da estrutura de frutificação do fungo, né? A estrutura que é projetada para fora do tecido,
né, para que os esporos desse fungo, né, através da ação da chuva e do vento, passem para as outras folhas. Aqui um detalhe aqui desse mesmo fungo da mancha angular, né, Faus ariopsis, e aqui mostrando uma imagem aumentada aqui, né? Essa aqui a gente veria no microscópio, esse tufim saindo, como eu falei, como se fosse duas moitas aqui. E aqui são estruturas conídeos, conidióforos e conídeos do fungo, né? Conídeo é como se fosse o raminho onde vão ser produzidos os esporos ou frutos, né? Isso que a gente chama de estrutura de frutificação, de produzir frutos. No caso, os frutos seriam os esporos ou sementes, né? Aqui um detalhe da estrutura desse fungo aqui da mancha angular, os conídeos, né, e conidióforos. Aqui mostra, bom, aqui já é outra doença, né, não é mais a mancha angular, é a antracnose, causada por coletótropo. E aqui você está vendo lesões escuras, você está quebradinho aqui o pecíolo, né, virado para baixo, e aqui nas nervuras também você tem lesões escurecidas, como eu estou mostrando aqui com essa cruzinha aqui do mouse, que eu estou movimentando aqui, tá? Bom, essa lesão nas nervuras, né, ou no pecíolo, é comum, ela pode ocorrer também na soja, não só na soja, no feijão, e em gramíneas também, né? Você tem aí esse fungo aí coletótrico em gramíneas, que tem essa, em gramíneas, no caso, pode ser inclusive o milho mesmo, o sorgo, no sorgo, esse fungo aí da antracnose tem uma importância, principalmente aqui na região de Jataí, tá? Onde eu já trabalhei, por exemplo, com esse fungo, e realmente nos experimentos da Embrapa, e sempre acontecia nas linhagens, né? Você tem um ataque, em algumas delas pelo menos, ataque severo aí, de antracnose, no caso aqui, causado pelo fungo coletótrico, não a mesma espécie aqui, Lindemutiano, certamente coletótrico graminícola, né? Mas em termos de sintomatologia, isso a gente pode dizer que é um padrão, pelo menos na maioria das doenças que a gente conhece, entre as leguminosas e gramíneas, você vê esse padrão aí de lesão aqui nas nervuras. Ó. Claro que ocorre também no limbo, mas isso normalmente quando a gente vê a nível de campo, né? Algum sintoma que a gente já suspeita que é a tracnose, isso aqui seria um elemento a mais para configurar aqui a diagnose como uma tracnose. Aqui já um detalhe aqui que eu mencionei, né? Essa antracnose aqui mostrando na página inferior, tem vários pontos onde você está escurecimento, como eu estou mostrando aqui, né? Então, típico de antracnose, em cima das nervuras aqui, essa necrose escura aqui. Aqui mostrando também aqui no caulezinho do feijoeiro, aqui antracnose na vagem, e aqui tem um detalhe, aqui na vagem, esse tecido aqui no interior está afundado. E também você vê, vai ficar uma cor levemente rosadinha, assim. Isso que é muito comum para vocês, talvez, verem em casa, lesão de antracnose causada por coletótrico, provavelmente não o lindemutiano, mas outro coletótrico, em banana, que às vezes você vê uma coloração rosada em banana e em mamão também, né? Então, o fungo da antracnose, né, que é do gênero coletótrico, ele é um fungo que, em algumas culturas, ele pega no campo, em outras, ele é muito difícil acontecer. Quer dizer, ele infecta no campo, mas ele começa a mostrar sintoma, e a doença evoluir, em termos de severidade, principalmente em pós-colheita. Aqui não, no feijão, no feijoeiro, ainda pode, é uma doença que pode ser, e na soja também, né, pode ser grave aí na fase de cultivo daquela planta, né? Em colheitas, é uma doença que aparece, a intensidade, severidade é maior na fase mesmo da floração para frente, né? E em anos que chove aí na colheita, né? Pode acontecer às vezes já passou o residual dos fungicidas, aparecer problema aí com antracnose em feijão, em soja, e eles também, ele pegando aqui a vagem, esse tipo de lesão na vagem, ele vai pegar o grão, né? Então é uma doença também que vai impactar ali na qualidade do grão.
ou pode impactar na qualidade do grão. Aí mostrando no caso aí de ele afetar a vagem, né? Ele vai adentrar aí, vai inclusive colonizar o interior ali, e atingir ali a semente, né? Então, provocando esse tipo de sintoma, esse fora do padrão aí de semente, né? Bom, aqui já é outra doença, né, do feijão chamada Uromyces. Provavelmente uma doença não é tão grave, porque você tem diversos materiais que têm resistência, né? Menos, então, é um material que é uma doença que, em função de se ter uma boa capacidade, de um banco genético lançado aí disponível para o agricultor, com resistência ou tolerância aí à ferrugem, no caso aqui, não a ferrugem asiática, quer dizer, é do mesmo grupo da ferrugem, quer dizer, da mesma ordem, mas essa ferrugem do feijoeiro aqui, o fungo é a espécie Uromyces appendiculatus, né? É um pouco distante até da ferrugem aí da soja, né? Que é Phacopsora pachyrhizis. Aqui um detalhe da pústula aqui na vagem, né? E aqui mostrando na página inferior essas pontuações. Cada pontuação dessa aí é uma estrutura fúngica, né? É uma urédia que produz esse uredosporo que dá essa cor aí de barro bem escuro, né? Que são aí, evidencia a frutificação, a formação de esporo. Aqui na página inferior, tá? Vamos voltar na outra aqui. Aqui na lesão aqui da ferrugem, na página superior, tá? E aqui na página inferior, mostrando aqui a exposição, essa cor aí, da cor de barro, né? É típico aí caracteriza o uredosporo, a formação de uredosporo aí da ferrugem. Aqui é uma doença, outro coletótrico, né? Outra doença chamada sarna, né? Que dá esse sintoma aí. Aí um detalhe aí a mais, coletótrico, sarna. Bom, aqui é outra doença chamada oídio. Oídio ou mildio purulento, né? Esse termo mildio purulento está em desuso, né? O pessoal está chamando mais de oídio mesmo, né? Essa formação aqui, esse esbranquiçado, para mim lembra assim que quem usa, para a moçada de hoje não sabe o que que é giz, né? Quadro negro, mas quem tiver a oportunidade aí de conhecer o giz, quando você usa ali e apaga, né? Tem aquele pozinho branco. Né? Para mim sempre lembra isso, alguém que pegou um pozinho de giz e jogou ali, né? Então tá aqui toda a parte aérea pegando vagem, o caule ali. E esse é um fungo interessante porque ele é um fungo ectoparasita, né? Ele apenas o micélio, uma parte do chamado Haustorium, uma parte da hifa, penetra para dentro. Então, toda a demais corpo, vamos dizer assim, do fungo, né, aquele emaranhado de hifas, você está vendo aqui, é o que você está vendo aqui a olho, né, esse aspecto esbranquiçado aqui, formando esse pó. Esse pulvurulento vem de pó, né, parece que alguém jogou um pozinho sei lá, talco, né, vamos dizer, aquele talco, caulinho, alguma coisa assim, sobre a planta, né? Por que que eu tô falando essa diferença em relação aos demais? Se lembrar, né, os demais fungos, eles colonizam internamente o tecido e só emitem para fora a parte que a gente chama reprodutiva, né? Conidióforo e conídeo, né? Conidióforo é o raminho e conídeo seria o frutinho ou o esporo, o que equivale à semente do fungo, vamos dizer assim, entre aspas, né? Então, para quê? Né? Essa parte que é exteriorizada justamente para propiciar a disseminação. Aqui, a parte, o micélio e os esporos são produzidos já, né, na parte aérea mesmo. Agora, como é que ela se alimenta? Tem que se alimentar, né, dentro, né, já que ele é um parasita. Mas aí ele emite, então, hifas mais fininhas, né? Então, ele não chega a danificar ou matar. Até porque, lembrar outro aspecto interessante também, que é um fungo biotrófico, ou seja, ele se alimenta em plantas que esteja viva, em células vivas, né? Se aquela célula morre, né? Deixa de ter utilidade.
Isso significa o quê? Que ele, quando ele penetra ali com a hifa, ele, vamos dizer assim, tem o cuidado para não matar, pelo menos até que ele adquira boa quantidade, que absorva boa quantidade de nutrientes da planta, né? Que ele roube ou que ele parasite, que permita, então, ele se multiplicar ou produzir esporos uma certa quantidade. Depois a célula pode morrer. Então, isso faz com que, então, você não vê lesão necrótica aí. Você vê, às vezes, em outras culturas, mas depois de um certo tempo, que ele já produziu alguma lesão necrótica, assim, meio disseminada, mas não numa lesão localizada ali na folha, né? Então, por que que eu estou chamando a atenção disso também? Que em termos de controle, me parece que facilita bastante o controle químico. Por quê? Não pela questão do ingrediente ativo, mas pela tecnologia de aplicação. Uma coisa é você colocar, bater o fungicida sistêmico, que ele vai, preventivo, né? Que ele vai, vamos dizer assim, circular em todo o sistema da planta, numa certa concentração. Ele tem que evitar que a planta degrade. Na verdade, a planta degrada, as enzimas pode degradar alguma dessas substâncias, ou uma certa quantidade. Você tem que ter uma dose, e esse fungicida circulando no sistema da planta, tem que manter uma certa até o fungo chegar e penetrar. Se você bate e o fungo já está lá e se acerta diretamente no momento da aplicação, né, pessoal? Eu acho que você, vamos dizer, você queima a etapa, ou você facilita o processo, né? Em termos de eficiência de aplicação, tecnologia de aplicação, eu acho que é melhor, então, por esse aspecto, né? O controle, né? A aplicação não precisa ser tão, por exemplo, a ferrugem asiática da soja, você precisa ter uma densidade de gotas de 40 a 60 por centímetro quadrado, né? E aqui, assim, a gota, tamanho de gota, alguma coisa já, me parece que do ponto de vista, então, seria mais fácil, né? Porque você coloca a gota já cai diretamente em cima do alvo, então não tem muita, e me parece, então, que seria mais tranquilo, né? Claro que eu estou emitindo aqui uma opinião pessoal, né, pessoal? Não é que dizer que. Então, me parece que é um fungo de. A tecnologia de aplicação é mais vantagem nessa situação aqui, né? Aqui um detalhe aqui do ídio, né, na folha. Bom, o feijão calpi, me parece que é um tipo de feijão que é mais comum no Nordeste. Ele é muito mais suscetível, pelo menos o que eu tenho visto por aí, né? Pelo menos as variedades que a gente tem visto aqui, né? Às vezes a severidade maior de oídio nesse feijão calpi do que pelo menos no feijão que a gente tem aqui mais comum, que é o feijão carioca, né? Do grupo aí carioca. Aqui um detalhe aqui mostrando no caule, né? O ataque aí do oídio, aí mais oídio ou míldio purulento na vagem. Bom, aqui já é outra doença chamada mancha de alternária. Essa mancha de alternária é uma doença. Mancha de alternária por alternária SPP, né? Se for no tomate, é Licopescis, tomate ou batata. Bom, aqui no feijoeiro eu não tenho informação, certamente não é uma doença, ou pelo menos na nossa prática aqui de campo, não tem detectado isso aqui como importante, não, né? Talvez em algum outro local, uma situação específica, mas eu desconheço qualquer coisa de gravidade aqui a essa mancha de alternária, né? Aqui é a mancha gris, né? Também temos que seja importante. Mancha gris. Tá, foram algumas doenças bacterianas. Bom, doença bacteriana tem uma particularidade, né, pessoal? É a falta, o aspecto, deixa eu ver aqui quanto tempo eu tenho. Tá, eu voltar lá. Opa, agora como é que a gente faz aqui? O negócio quando sai, depois para entrar, hein? Opa. Ah, tá. Vamos lá, então.
Bom, doenças bacterianas, pessoal, assim, tem um problema, né? É um primeiro problema sério. Doença fúngica, né? Você tem um controle químico que é um controle, afora um outro detalhe, mas é um controle que tem uma alta eficiência, vamos dizer assim, né? Claro que depende de tecnologia de aplicação. A doença bacteriana, você não tem bactericida para doenças bacterianas vegetais. É claro que a ciência dispõe de bactericida para infecções bacterianas humanas e infecções bacterianas animais. Provavelmente alguns deles, né, alguns bactericidas que funcionam para algumas bactérias humanas poderiam funcionar para cá. Eu digo assim, mas por que que não se lança então? Mas aí é mais uma questão de econômica, né, pessoal? A gente tem que lembrar que, bom, a indústria que tem, às vezes, um bactericida para o ser humano e para a veterinária, ele ganha bastante dinheiro. É um mercado, vamos dizer assim, que paga mais, um mercado maior, de dimensões maiores, claro, né? Assim, a saúde humana é um mercado gigantesco, né? O número de pessoas, de seres humanos, é um número de. Então, é um mercado gigante, né? O mercado para bacterioses vegetais, com certeza, é bem menor. Além de que você tem um valor agregado baixo, né, pessoal? Se fosse, talvez. Alguma indústria talvez seja interessante fazer algum bactericida e lançar para a orquídea, para doença de alto valor, vamos dizer assim, de alto valor agregado, né? Ornamental, mas então para justificar um bactericida, para você aplicar em grandes áreas. Então, assim, não é tanto o problema técnico de você não ter lançado no mercado bactericidas para doenças vegetais. É problema mais econômico, né? Então, até porque também, muitas vezes, a ciência, quando pode, lança material resistente, e para quase todas aí também tem, talvez, uma ou outra bacteriose que não tem resistência, né? Enfim, ah, é um mercado que não é tão atraente, vamos dizer assim, para que se justifique. É caro, né, para você registrar um bactericida para controle de uma planta dessa. Não só a pesquisa de campo, mas o lado comercial, né? Você desenvolver o produto. Então, não é tão barato assim, né? Então, por isso essa reserva aí das empresas lançarem mão dessa possível arma, né? Então, bactéria não tem, então já não tem controle com o bactericida, tá? Então, aí, essa aqui é bom, essa primeira doença aqui é crestamento bacteriano comum, né, chamado CBC, por Xantomonas. Então, é um gênero de bactérias, tá? Bom, Xantomonas é um gênero de bactérias exclusivamente vegetais, tá? Você não tem Xantomonas como patógeno de ser humano ou de animais. Então, ela é exclusiva aqui do reino vegetal, tá? Aqui o crescimento bacteriano é a mesma doença, né? Xantomonas actionopodes, Patovafazele. Aqui é a mesma bactéria, mas com outro aspecto aqui da lesão, né? Aqui você tem um detalhe aqui, da, saindo aqui, como se fosse um aspecto purulento aqui, um pus saindo aqui da região. Aqui um detalhe aqui do crescimento bacteriano, né? Na vagem. Aqui já é outra bactéria, né, chamada Curtobacterium, ou murcha de Curtobacterium, tá? Então, esse aspecto aí de murcha é um sintoma da plantinha em vaso, né? Aqui mostrando aqui o aspecto da planta já morta, certamente ela invadiu aqui a raiz do sistema radicular. Aqui mostrando já no caule, né? Um corte com o canivete, essa região aqui escurecida. Deixa eu mostrar aqui essa cruzinha aqui, tá essa parece uma linha aqui escuro, né? Vocês estão vendo aí
essa cruzinha aqui que estou gerando aqui com o mouse. Então, isso é típico de infecção vascular. Então, certamente a bactéria está crescendo aí, provocando essa reação da planta, né? E está resultando, então, nesse aspecto escurecido aí, nessa região do cilindro vascular, mais especificamente do xilema, né? A mancha parda causando lesão aí, que já não é mais Xantomonas, né? Mais Cultibactéria, é a bactéria do gênero Pseudomonas, no caso, Pseudomonas syringae. Aqui lesão parecida aqui com lesão fúngica, né, pessoal? De pseudomonas, aspecto arredondado, bem no centro mais claro, né? Bom, então são aí em torno de três ou quatro bacteriosas. Bom, depois a gente vai falar do controle, mas vamos lá, então. Aqui é uma doença chamada do mosaico dourado, né? É uma bastante grave aqui para nós. Para nós, eu estou falando a região do entorno de Brasília, a região nossa, região onde planta feijão e soja, né? Porque tende a ser um problema quando se planta feijão e soja. Porque, assim, o feijoeiro, normalmente ele não é plantado no início das águas, até pelo risco de você chover na hora da colheita e a soja você ainda pode dar um jeito, você colhe molhado, seca, tal, mas o feijoeiro, ele é muito a qualidade do grão é muito importante para comercialização. Se não tiver qualidade, o cara não, né, não é nem questão de dar desconto, como você vai na soja. Às vezes a soja você vai lá, dá traquinose, ele se dá uma notinha mais baixa lá, você manda o classificador de grão, tem um desconto lá no preço, né? Então o produtor recebe um preço menor dependendo da qualidade. Aqui a soja, feijão não, desculpa. O feijão, se tiver, não, você simplesmente não tiver 100% ali de grãos, o cara rejeita, então não tem meio termo, entendeu? Então, então, por isso o fato disso, o pessoal já não planta. Então, quando é a época, se ele não planta agora mais cedo, ele tem de plantar mais tarde. Para quê? Porque para não pegar a chuva na colheita. Então, por esse aspecto, por esse detalhe, e só que o fato de, não, qual é o mais tarde aqui? Janeiro, fevereiro, né? Justamente a fase em que o pessoal colhe a soja. Então, se você tem uma área grande, essas regiões que você planta aqui, Jataí, Mineiros, o Copadef lá em Brasília, quando você retira, né, de grande parte das lavouras, as moscas brancas vão para algum lugar, o lugar que tiver planta. Onde tiver plantio, eles caem, né, aí E algumas dessas moscas brancas, né, pode estar contaminado, não 100%, mas fazendo com que você tenha o feijão plantado nessa época aí, né? Tem uma grande, vamos dizer assim, uma grande incidência de mosaico dourado. Eu falo assim, quando eu falo plantar mais tarde, pessoal, eu estou falando o grande produtor, né? Agora, o cara que tem uma rocinha ali, uma arinha, ele planta em qualquer época, tá? Não, ele vai, tá choveu, tá colhendo, na hora que dá um jeito, ele colhe lá, são poucas coisas secar, e o grão é dele mesmo, não tem nada, tá? Então, assim, eu estou falando de lavoura comercial. Comercialmente, né, você não vê, a tendência é você plantar mais tarde, né? O que favoreceria, então, a incidência de mosaico dourado. Então, tem uma legislação, inclusive nessa região do DF, é uma legislação, acho que estadual, né? Que tem uma certa, vamos dizer assim, disciplina. Do jeito que tem o vazio sanitário, que é o plantio da soja, tem lá também um negócio para feijão, né? Não sei exatamente, mas é tentando fazer com que não se tenha também feijão no término da época, em função dos altos custos aí possíveis aí pelo ataque do mosca branca. Aqui um detalhe aqui da folha do mosaico dourado, do ataque do mosaico dourado transmitido pela mosca branca, né? É esse aspecto aí, foliar, né? Aqui a vetora, né? Mosca branca. Bom, aqui já é a outra doença viral chamada mosaico comum, né? Mosaico comum. Aqui o mosaico comum dá essa meio lesão meio necrótica aí na folha, né? Aqui bom, eu estou mostrando esses sintomas e está lendo aí o nome da doença, pessoal, mas
Atenção, a virose não é a mosaico comum produz essa deformação. Não, os sintomas não são assim, tão específicos. Dá para a gente saber no máximo que é virose. Quer dizer, saber que é virose, eventualmente pode confundir com algum ataque de ácaro em feijoeiro, em mamão, por exemplo, tem uma virose lá do mamoeiro que é muito parecido com um ataque de ácaro. Mas assim, mas em geral são nas folhas mais novas, esse aspecto mosaico, muitas vezes bolhoso ou não mosaico, essa parte mais verde. No caso aqui do mosaico dourado feijoeiro, ele é aquele aspecto mesmo, a planta não é só, eu mostrei aqui na folha, a mais amarelada, mas ela também fica mais enfesada, às vezes dá deformação também na vagem. O mosaico dourado tem um sintoma mais específico, né, que é mais tranquilo de diagnosticar. Mas independente de saber que doença viral é aquela espécie, as viroses, basicamente, uma das medidas de controle quando aparece no campo ou na fase inicial, é a aplicação de inseticidas para controle do inseto vetor, né? Aí o mosaico em desenho, o mosaico em desenho, tem o mosaico dourado e o mosaico amarelo. É muito difícil separar assim, mas né, a maioria dos mosaicos que a gente tem visto aqui é o mosaico dourado, né? Então a gente tem uma boa chance que seja aparecendo aqui para nossa condição do sudoeste goiano, né? Doença causada por nematóides. A gente tem aqui o nematóide de Galha, né, Meloidogene, esse engrossamento aí da raiz. Bom, vamos falar, nós mostramos esse sintoma, comentamos um pouco aqui de epidemiologia, algumas vezes comentamos alguma coisa de desenho, né, do manejo, mas vamos falar agora de maneira mais específica, né, mostrando alguma informação aí sobre a questão da condição ambiental, ou citando algumas práticas aí de manejo ou controle, né? Então, vendo o sistema como um todo, a nível de Brasil, né? Então, você tem cerca de 20 doenças importantes para a nossa condição brasileira, né? Aí somando aí fungo, bactéria, vírus e nematóides, né? Então, a importância pode variar de acordo com a condição ambiental, né? Tem áreas aqui da temperatura noturna maiores, né? Acima de 25 ali, se eu pego norte do Mato Grosso, uma parte do Nordeste no todo, né? E aqui mais para o Centro-Oeste e Sul, né? Você poderia então dividir mais ou menos em duas metades, em termos de temperatura, né? Tem outras condições ambientais. Então, e dependendo também da característica do sistema de produção. Enfim, então são vários os fatores, né? De maneira em que para cada região específica, você tem um conjunto aqui de doenças que são doenças chaves, né, ou limitantes, né, e aquelas menos importantes, tá? Então, vamos passar aqui. Opa, tá, tá travando aqui o slide. Tá, como é que ocorre a doença, né? De que forma, né, o dano ocorre no sistema aqui do feijoeiro? Bom, o patógeno pode provocar a desfolha precoce, né? Essa desfolha faz o quê? Por exemplo, vamos dizer que a folha esteja 10% da área afetada, então, ou seja, ou 20%. Você ainda teria aí 80% de área folhada, aquele folíolo realizando fotossíntese, portanto, produzindo fotossintetados que eventualmente iria, né, vamos dizer, para a produção do feijão, né, ia enchilar o grão do feijão. Acontece que muitas vezes a planta, às vezes até por uma reação de defesa, né, ela tenta expulsar ou eliminar aquela folha para que, vamos dizer assim, se livrar da doença. É claro que esse mecanismo, até eu estou comentando aqui, não é por mera coincidência, mas em algumas culturas, como a seringueira, isso é um fator que tem uma certa importância para o controle do mal das folhas. Só que uma seringueira é uma folha que está ali 10, se não estou enganado, 10% de área foliar infectada, a própria planta provoca a sua autoqueda, vamos dizer assim.
Só que assim, uma coisa é uma seringueira, uma planta que cai daquela altura, a dificuldade é maior daquela área lesionada do fungo retornar, vamos dizer, o sistema da planta, tá? Agora, em feijoeiro, esse mecanismo genético acaba não funcionando tão bem, né? Então, assim, a própria planta se provoca, vamos dizer assim, a desfolha, e simplesmente ela perde aquela área, né? E certamente também não contribui muito para reduzir o desenvolvimento epidemiológico, a severidade daquela doença. Mas, de qualquer maneira, vamos dizer assim, existe isso, né? Dependendo do nível de intensidade, as folhas começam a cair, não só no feijão, mas na soja e outras, né? E outras plantas aí. Então, é um mecanismo de maximizar a perda, porque se não provocasse a desfolha, só a redução seria naqueles 10%, vamos dizer, de área que estava inativado pela morte do tecido, pela necrose, né? Então, a desfolha é um mecanismo, então, de aumentar o dano. O outro mecanismo é a própria área em si, como eu já mencionei, né? A área que está lesionada, onde o fungo está ali diretamente no tecido, ele não está realizando fotossíntese. A infecção de sementes é uma maneira de aumentar a doença para as safras subsequentes e, às vezes, também provocar perdas em termos de qualidade do grão ou da semente, né? A infecção vascular, ela não está afetando a área fotossintética, mas ela está. Algumas doenças, algumas bactérias e fungo podem não atacar ali a folha ou o caule, mas ficar ali, né? Então, ali o fungo, ele está, como ele é um parasita, ele está extraindo material orgânico, mas o problema é que a quantidade de material orgânico que ele está extraindo para compor vamos dizer, o seu corpo é pequeno. O impacto maior aqui, na formação do dano, seria por também, além de ele estar se aproveitando da matéria orgânica da planta para produzir suas estruturas, ele está diminuindo o fluxo de água, né, que é necessário lá para a fábrica, né? A fábrica é a folha, é necessário para a folha realizar material fotossintetado, melhor dizendo, né? Então, além de ele roubar um pouco da matéria orgânica, ele impede que a fábricazinha produza matéria orgânica, produza açúcares, produza com mais intensidade, né? Então, são duas maneiras, de impactar. As lesões radiculares, da mesma forma que a infecção vascular, ele vai diminuir. No caso das raízes, só que o nível está lá embaixo, né? Algumas raízes, as raízes é a porta de entrada da água, né? E o caule ali é a porta de condução, é o momento lá de condução. Então, basicamente, os mecanismos, a infecção vascular e a infecção radicular, vão reduzir o fluxo de água para a planta, né? Além de que o próprio fungo que está crescendo, colonizando, né? Como eu já falei antes, está retirando fotossintetados. E ainda pode provocar a morte da planta, né? Então, é perda total, né? Se acontece isso, né? Bom, para feijão, a gente colocou que medidas, a gente não colocou uma por uma das medidas de controle. Então, no texto que a gente utilizou para isso aqui, a gente preferiu, foi utilizada essa abordagem, vamos dizer assim, generalizada ou integrada, né? Então, uma das primeiras opções que está disponível, que pode ser utilizado pelo produtor, é a resistência genética, né? É claro que isso é mais ou menos importante para umas doenças, para outros nem tem, né? Como o mofo branco, nem tem. Você não tem no banco de germoplasma a nível mundial resistência, a não ser que se crie uma de outro traga gene, né? De outro, através da transgenia, né? De outro, sei lá, de gramínea ou de alguma outra planta hospedeira, já que a gente tem a tecnologia aí da engenharia genética, né? Já, né, com inclusive um material lançado pela Embrapa com resistência eu acho que foi lá Embrapa de Goiânia, arroz e feijão, se não estou enganado, agora não me lembro mais. Não, acho que foi resistência a herbicida. Tá, agora não adianta, eu vou chutar aqui. Mas assim, até conheci o pesquisador, o Josias, foi um feijão da Embrapa, pode ser que já tenha outro também, né? A gente não acompanha isso, mas um feijão transgênico. Então,
não sei se foi com resistência. O Josias, ele é fitopatologista, talvez seja resistência já que ele é fitopatologista, é resistência à doença mesmo. Se for doença, provavelmente seja o mosaico dourado, né? Algum material com resistência genética ao mosaico dourado. Bom, então, de qualquer maneira, você tem as Embrapas da vida, né? Empresas estaduais que lançam materiais. Aí é só questão de olhar o portfólio. Para algumas doenças, é claro que para fungicida não é um aspecto tão interessante, porque você já dispõe para doenças fúngicas, melhor dizendo, né? Então, você já dispõe de fungicida. Por exemplo, entre colher resistência genética a um mofo branco e mofo branco não tem, vamos dizer assim, mosaico dourado e um fungicida, uma doença fúngica qualquer, você escolhe para mosaico dourado e ataca aí a doença fúngica qualquer com fungicida, né? Então, a ferrugem mosaico comum, você tem aí resistência para a maioria das cultivares. Então, eu já tinha comentado antes, é uma doença meio tranquila em termos de resistência genética, de controle, né? Você tem bastante opções, tá? A antracnose, você tem também alguns material resistente, mas você tem uma dificuldade aqui, porque a antracnose você tem variabilidade, você tem uma resistência a uma determinada raça, mas não é a raça que predomina na sua lavoura. Aí você já teria que ter um monitoramento de raças que você tem na sua lavoura para você ter um posicionamento melhor. Bom, a outra estratégia, né, seria utilizar sementes com alta sanidade e vigor, tá? Isso aí, independente até da ocorrência ou não de doença da pessoa humana. Uma cultura com alta sanidade, né, ela já naturalmente ela está mais propensa a resistir a estresse hídrico, outro estresse, ou até estresse mesmo, fatores por doença, né? Então, à exceção do ídeo, da ferrugem, do mosaico dourado, as zoonoses são transmitidas por sementes. Então, assim, uma semente de alta qualidade, você já não está, mesmo que você já tenha a doença na sua área, mas você já não está reintroduzindo naquele mesmo talhão, naquela mesma oportunidade de cultivo, né? Então, a utilização é uma estratégia extremamente interessante. Agora, quando eu falo com essa OI de ferrugem não é transmitido, significa que, mesmo eu utilizando uma semente de alto vigor, eu posso ter oídio e ferrugem que vem de fora, né? Que não foi veiculado pela semente, até porque, tecnicamente, isso não é possível, né? Mesmo que você queira, você tem uma pé de feijão contaminado com oídio de ferrugem, ele não vai passar, né? Pela semente. Então, é uma questão biológica, característica biológica do fungo mesmo, não passar, tá? Agora, todas as outras, ou seja, provavelmente, considerando que a maioria dos produtores não usa semente de qualidade, né? Então, boa parte do que está tendo problema é pelo fato de ele não estar usando semente de alta qualidade, né? Rotação de culturas também é uma estratégia interessante, né? Para esses patógenos aí, para a maioria dos fungos que tem atividade saprofítica, né? Fungo e bactérias, né? Ah, então, seria importante. A maioria desses patógenos aí, eles podem sobreviver na matéria orgânica, mas não por muito tempo, né? Eles têm baixa habilidade saprofítica. Então, você faz 1 ou 2 anos, né? Você praticamente, para essas doenças que têm baixa habilidade saprofítica, você não vai ter, né? Você pode ter uma garantia artracnose, por exemplo, né? Você não vai ter artracnose se você faz uma rotação de... Ou, quando eu falo não vai ter, não é de maneira absoluta, né? Você não vai ter a doença como um fator importante, né? Significativa para reduzir a sua produtividade. Tratamento de sementes, o tratamento de semente é mais interessante se você usa uma semente de alto vigor, né? Não adianta semente de baixo vigor e fazer tratamento com fungicida. Quer dizer, é melhor do que nada, mas o ideal é você juntar uma semente de alto vigor e ainda fazer o tratamento com fungicida. Que ele, por exemplo, o tratamento com fungicida tem pelo menos 20 dias de garantia para que evitar a contaminação com fungo ou bactéria que está ali no solo.
Então, já te dá uma boa adiantada, né? À medida que a planta vai ficando mais velha, vai adquirindo uma certa resistência, né? Não a resistência, eu falo no sentido absoluto, né? Vai reduzindo a suscetibilidade, ele pode dizer assim, né? Então, é interessante, é um de custo relativamente baixo, né? E hoje em dia tem maquinário para fazer isso, ou tratando a semente, ou aplicando o produto no suco de plantio, que também é bastante interessante, né? Então, reduz, qual é o mecanismo, né, desse tratamento de semente? Por que que ele é bom? Que ele reduz o inóculo inicial da doença, né? Ou seja, aquele que está lá na própria semente, veiculado com a semente, ele permite obter 100% de controle de patógenos que estão ali na superfície ou no tegumento da semente. Ele assegura a proteção nos estágios iniciais, desenvolvimento da cultura. Eu citei aqui em 20 dias, né? Pode ter um produto que seja um pouquinho melhor aí. Não garante a eliminação de todo o inóculo no endosperma. Aquelas, por exemplo, para antracnose, ela vai um pouco mais profundamente, o micélio na semente, né? Então, aquelas sementes, para aqueles antracnose, por exemplo, ele já a eficiência cai aqui, tá? Mas ainda pode provocar redução. Condições ambientais favoráveis, temperatura, bom, a gente está falando aqui do controle, então, de antracnose, né? Essa, vou falar especificamente aqui da antracnose do feijão, tá? Quais são as condições ambientais favoráveis? Temperatura moderada, né? A 17 graus. Alta umidade relativa, alta densidade de plantas por hectare. É uma situação. Não é dizer que se você considerar baixa densidade, você não vai ter antracnose, mas você tendo uma alta, quanto nesse cultivo adensado, né, que está muito comum para diversos temas, como café e outras culturas, você vai ter um aumento maior aí, já esperado, né, do ataque da antracnose, né? Nada também que não possa ser resolvido, mas você tem que ter essa informação. Bom, aqui a próxima doença é a mancha angular, né, de Phaseoiropsis griseola. Ele é disseminado pela chuva, pelo vento, pela semente e partícula do solo que se movimenta ali com tratos culturais ou alguma coisa assim. Condições ambientais favoráveis para a mancha angular, temperatura moderada, moderada aqui no caso 24 graus, né? Período de alta umidade relativa, alternado por período de baixa umidade, né? E a ocorrência de ventos. Bom, aqui a gente está só falando algumas condições, algumas, a gente já falou de maneira genérica ali das medidas de controle, né? Eu falo genérica, assim, para o conjunto, né? E aqui a gente está falando um pouco aqui das condições de algumas condições epidemiológicas, né? No caso aqui de Xantomonas, que é uma bactéria, ele vai pela semente contaminada pelo vento, chuva, animais e o homem. Bom, essa disseminação pela chuva não é tão distante assim, pessoal. É 1,5 metro, alguma coisa. Claro que se for chuva com vento, né? Você aumenta um pouquinho mais, mas tem alguns patógenos que a disseminação pelo vento é muito mais eficiente, tá? Leva a distância muito maior. Tanto é que normalmente as doenças que têm alta eficiência de disseminação pelo vento, elas são generalizadas na lavoura. Quanto a doenças de bactérias, por exemplo, tendem a ser em reboleira, mesmo em chuva de vento, né? Com a condição de chuva de vento. A condição favorável aqui para Xantomonas, temperaturas altas, alta umidade, chuvas frequentes. Aqui o feijão, né? Feijão ferrugem, né? Uromyces appendiculatus. A condição favorável, 10 a 18 horas de umidade relativa superior a 95%, aqui a gente tem. Temperatura entre 17 e 27, aqui a gente tem também. As cultivares, bom, só que as cultivares lançadas, né, pela Embrapa, a maioria tem resistência. Então, é um problema que tende a não ser problema, né? E aqui você tem outra doença aqui que a gente está ressaltando, é mosaico dourado do feijoeiro, né? Que a transmissão é por mosca branca. Não é transmitido pela semente, né? Significando, então, que basta você, controle bom, tem a questão da época de plantio, né? Para nossa condição aqui, esse plantio aí de safrinha seria complicado, a não ser que a gente tenha um excelente controle com inseticida desde o início da cultura, né? Aí você tem
doença aqui do feijão, chamado fusário, né? Ele é disseminado através de clamidosporos, que são carreados no solo. Também pela água de irrigação e drenagem, pela partícula de soda do implemento agrícola, pelos animais, mas são de maneira esclarada, de uma estrutura relativamente grande, né? Leva a pequena distância. Então, doença de solo, ela tende a ser em reboleira. A condição favorável para fusar, compactação e alta umidade do solo. Bom, reparem que compactação é alguma coisa que você fez errado, né? Então, alta temperatura você não pode mexer, mas, bom, no caso você pode alterar, manipular de alguma forma. O plantio direto é uma forma de você reduzir um pouco as altas temperaturas. Bom, e assim a gente encerra aqui. É claro que a gente fala em doença de feijão, a gente fala de maneira, assim, umas pinceladas, né, pessoal? Para uma doença, quem está trabalhando no campo com uma doença específica, eu vou trabalhar com, meu patrão trabalha com feijão ou com soja, a gente tem que se aprofundar, né? Eu tenho que estudar, mas na verdade a aula, as ferramentas, a parte de teoria, vocês têm. Que aqui é mais a questão de você ter, quais os fungicidas recomendados, mas aí você tem o site do Agrofit, então, vamos dizer assim, aí são detalhes que você pode buscar por si só, né? É, então, os princípios gerais, um monte de informação a gente já colocou aqui, mas, claro, não estou dizendo que você está pronto aqui para amanhã já o agricultor já receitar ali de cabeça o que que ele tem que. Não, tá? Você vai mas isso não só aqui para a fitopatologia, mas para as outras disciplinas, para as outras profissões. Você no banco de escola, você adquire um certo treinamento para melhorar sua compreensão de texto, você vai ter que refinar isso, né? No dia a dia, como todo, na verdade, toda profissão. Tá bom? E a gente fica por aqui, tá? Fica por hoje, encerrando o conteúdo aí da parte aí de doenças do feijão. Isso aqui vai ser disponibilizado e depois a gente vai ver a forma de controlar a frequência aí. Tá bom? Então, muito obrigado por vocês. Até a próxima.